Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Nós estamos em plena segundona no nosso Inspiring Brains, que agora você já sabe, é um programa animadíssimo de entrevistas. Já já vou trazer a nossa convidada de hoje. O tema é super forte, a gente está completamente mobilizado pelas questões do novembro, né? E tudo que nós precisamos fazer em relação às conscientizações, né, relacionadas às questões raciais no nosso país, e eu vou tentar ser bem abrangente nesse tema. Hoje eu trago uma das figuras que mais me ensinaram sobre isso, ainda que ela diga que eu fui professora dela, ela não sabe o quanto que ela já me ensinou e o quanto que eu já aprendi, né, a partir da perspectiva dela, do trabalho dela, da forma, inclusive, muito afetiva com que ela trata essas questões. Então, faço questão de trazer aqui para vocês uma querida, uma amiga amada. Você já sabe que eu só trago gente aqui que eu amo de paixão. Essa é mais uma das pessoas que eu amo de paixão, que eu aprendi a conhecer e respeitar o trabalho profundamente nessa minha jornada no ambiente corporativo. E é isso. Grazi Mendes, aqui para vocês. Olha que como eu sou Cheguei. beneficiada, ao privilégio da nega aqui, ó, recebendo Grazi Mendes ao vivo na parada. Ah, que Grazi, muito alegria, que bem-vinda ao alegria. Lado Trivial. Ó, que alegria, Carla, obrigada, assim, um convite é praticamente uma intimação, né, é só assim, vem porque, de fato, um carinho, uma admiração muito grande, minha professora, né, e também uma pessoa com a qual você falou e que privilégio, né, a gente ter a gente, porque a gente pode aprender juntas, assim, então quero dar um olá também a todo mundo que está acompanhando, eu sei que esse canal aqui tem seguidores e seguidoras, assim, que são ali assíduas, então dá um olá a todas e todos, fazer uma audiodescrição rapidinho, né, para a gente continuar nessa toada da inclusão, não deixar ninguém para trás. Então, sou uma mulher negra de cabelo, estou aqui de cabelo trançado, estou usando uma jaquetinha que tem uma ilustração das favelas brasileiras, também toda bem coloridinha, com uma camiseta preta por baixo, tem uma parede azul e uns quadrinhos, assim, no meio tem um lettering, né, uma palavra coragem escrita assim, em destaque também. Estou muito feliz de estar aqui. Linda demais. Olha só, pessoal, vocês na audiodescrição dela, vocês não têm esse detalhe do linda demais que ela não falou, tá? Mas é uma característica que é bom que vocês saibam a respeito da Grazi Mendes, por dentro e por fora. Eu vou aproveitar e fazer a minha também, então, para entrar na vibe. Eu sou uma mulher branca, morena, estou com o cabelo preso num coque, estou com uma camiseta cinza, mas que o símbolo é da Mulher Maravilha, ó. Ó, Tararã. Que, tipo, é isso, né? Coragem é para isso mesmo. Tem uns quadrinhos aqui na tela. Aqui desse lado de cá é um quadro do Pato, é um grafite famoso do Pato Patológico, que é um artista, um grafiteiro aqui do Brasil. E aqui minha avó que pintou esse quadro aqui, com essa cachoeira, só para lembrar, né, dessa força da água aqui para a gente. Grazi do céu, conta para o meu público um pouco da sua história e por que que você é uma pessoa importante para a gente falar quando o tema é inclusão, diversidade. Foi assim que a gente se conheceu, né? A gente teve a foi. oportunidade de estar juntas num treinamento dentro da empresa que você toca, né? Naquela época você tocava toda a parte de gestão de pessoas, hoje você está numa outra vibe, vou deixar você contar, mas a gente teve a oportunidade de tratar do tema tomada de decisão naquela ocasião e falar dessas filigranas a respeito de como que os vieses interferem. Então foi bem legal aquela primeira vez que a gente se encontrou. Depois nós não se larguemos mais, né? Não, tudo que a gente pode arrumar para fazer juntas, a gente vai fazendo também, isso é bom. E aí tem a ver até com um conterrâneo mineiro, que dizia que é junto dos bons que a gente fica melhor. Guimarães Rosa falava isso e eu aprendi isso muito cedo, é por isso que eu fico aí andando atrás de quem eu gosto e admiro, que diz que se a gente ficar pertinho dessas É pessoas vai isso dar aí. bom de qualquer jeito. Mesma lógica. Conta um É. pouquinho da sua história no ambiente corporativo, Grazi, para contextualizar. Eu vou deixar você aqui sozinha com o meu público fazendo isso. Tá bom. Eu vou começar já revelando o tempo de vida, né, porque com mais de 23 anos aí em posições de liderança em empresas multinacionais, nacionais, diferentes segmentos, tem algo que
de um lado, as pessoas me apontam como aquele exemplo, né, da meritocracia, do tipo, tá vendo, é só você se esforçar, a Grazi, que é uma mulher negra, de origem periférica, filha de empregada doméstica, né, estudou em escola pública, teve acesso, aí, olha lá, agora ela é diretora de uma multinacional de tecnologia. Esse é um lugar que eu já começo essa conversa me tirando dele. Então, não ser apontada nesse lugar, porque eu não posso ser essa exceção para justificar essa regra, porque dentro desses espaços corporativos, né, fazendo um exercício assim de pescoço, eu era sempre dentro daquelas narrativas muito comuns de pessoas parecidas comigo, né? A única mulher negra, uma das poucas, a primeira. E essas histórias, infelizmente, a gente continua ainda repetindo elas. Mas quando eu olho para a sociedade, eu faço parte do maior grupo étnico desse país. Então, mulheres negras representam 28% da nossa população. No entanto, quando a gente vai para esses espaços de poder, né, na hora que a gente vai para as organizações, mercado formal de trabalho, existe uma subrepresentação. Então, eu acabei passando por brechas, então eu falo que eu sou um ser de frestas, né? Algumas frestas foram abertas no sistema por oportunidades, eu estudei com políticas públicas, então a importância aqui da gente falar, né, das questões estruturais na hora que a gente está pensando em justiça social, em redução das desigualdades, quanto que é importante a gente mexer na estrutura, porque foi exatamente a estrutura criada, né, que acabou gerando essas barreiras para que pessoas como eu, pessoas diferentes de mim, possam chegar dentro desses espaços. Então, eu estou aí há bastante tempo dentro dessas grandes corporações, meio que como esse ser de fronteira, né, alguém que transita, que vem das margens, assim, e quando entra dentro das organizações, tem toda uma dinâmica, né, de códigos que não foram feitos e pensados para pessoas como eu. Então, desde processo de recrutamento, até processos de reconhecimento, processos de performance, processos de representatividade em posição de liderança. Então, durante muito tempo, a minha trajetória corporativa foi muito vinculada, né, a essas posições de liderança, e nos últimos anos tem sido de uma forma muito forte para trabalhar equidade racial e de gênero dentro desses espaços, assim, como que a gente pode não só refletir mais a sociedade para a qual a gente cria os produtos, os serviços, mas como que também a gente aproveita toda a potência que a diversidade tem dentro dos espaços, né? Já tem vários estudos aí que vão mostrando o valor da diversidade para os negócios, então, não como uma modinha, um mimimi, mas de fato como motores que estão transformando os negócios e a sociedade. Tive aí a oportunidade de aprender neurociência e comportamento como uma das minhas especializações. O meu mestrado é em design de futuros, então como que a gente pode pensar nesse redesenhar novos cenários, cenários preferíveis, e eu estudei muito a fundo a inclusão de mulheres negras na tecnologia, e tem aí uma vivência, né, então, de onde eu venho, eu costumo dizer que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, as minhas identidades, a minha história, quem eu sou, diz muito sobre como que eu faço as coisas, como que eu trabalho. Então, hoje como executiva, como professora, né, eu sou professora ali na Fundação Dom Cabral, e também como ativista, como cofundadora do Cursinho Popular aqui no Morro do Papagaio, na cidade de Belo Horizonte, o meu papel é, de fato, em qualquer lugar que eu estiver, trabalhar muito em prol desse futuro revolucionário que eu acredito muito e que ele necessariamente é plural ou inclusivo, ou então a gente não tem futuro. Acho que é um pouquinho disso para a gente começar. Sensacional. Então, meu povo, vocês já viram que a gente está com alguém muito habilitado para poder nos ajudar a entender, endereçar essas questões que são tão importantes e que definitivamente é um tema para toda a sociedade, né? Espero que cada vez mais isso fique claro e que ao longo do mês eu possa discutir isso com vocês de forma bastante profunda. Por que que isso é um problema e uma questão que tem que ser discutida mais ampla possível dentro da sociedade, né? Mas aí, Grazi, tem um recorte interessante, porque esse canal é um canal de neurociência, né? É um canal que fala sobre neurociência aplicada ao ambiente organizacional, e você foi fazer essa busca, né? Você foi fazer uma pós em neurociência e comportamento. Aonde você achava que esse tema poderia trazer um incremento? Você encontrou esse incremento? Você se frustrou? Achou que a ajuda não foi suficiente? Ou a tua intenção nem estava tão ligada especificamente a esse tema, tinha alguma outra intencionalidade? Conta um pouquinho para a gente isso.
Como professora, sempre aquela curiosidade de entender como é que as pessoas aprendem, né, como que a gente aprende, como é que o cérebro aprende, e pensando, né, nas aulas para qualquer tema, mas também como que a educação como essa, eu sei que as pessoas falam assim: "Ah, hoje tem muita informação, é só procurar no Google", mas eu sou uma apaixonada pela educação, por esse poder transformador da educação. Então entender os mecanismos cerebrais, entender o comportamento a partir, né, dessa lente da neurociência do comportamento, me ajudava não só a melhorar a qualidade das conversas e a forma como a gente organizava as narrativas, mas também eu percebia que uma possibilidade da gente reduzir as barreiras de escuta, reduzir essas barreiras inicialmente, né, porque a gente está trazendo aqui um tema que é a questão racial, que no Brasil o professor Kamegeli Munanga, ele fala que tem uma vozinha dentro de cada pessoa brasileira que diz para a gente: "Ah, mas racismo no Brasil não existe, aqui a gente é tudo meio misturado, né, então como isso aí é lá nos Estados Unidos, é lá na África do Sul, é lá onde teve apartheid, segregação". Então essa construção, né, dessa ilusão que foi reforçada ao longo de muitos anos, como se a gente vivesse numa democracia racial, dificulta o nosso processo de aprendizado e as mudanças que a gente precisa fazer. Então, estudar neurociência e comportamento também para mim foi aumentar o meu repertório, né, de possibilidades para que eu pudesse usar esses conhecimentos nas aulas, mas também no ambiente corporativo, para promover discussões, reflexões e principalmente mudanças efetivas para a gente conseguir avançar. Grazi, isso é muito legal, porque é uma bandeira que eu defendo há muito tempo, né, a gente tem ensinado neurociência no ambiente corporativo para poder endereçar justamente alguns elementos como comunicação, tomada de decisão, criação de ambientes, né, uma liderança que é humanizada por quem entende de humanos, né, em barato pessoas acham que liderança humanizada significa ser fofo e bonzinho. Não, eu acho que Oh, liderança humanizada tem que entende de gente, né, por isso. Então a neurociência apoiando muito isso, você sabe que eu sou, né, advogo nessa causa muito fortemente. O que dessas promessas você acha que a neurociência entrega, o que a neurociência não entrega? Em que lugar você acha que a gente está nessa discussão sobre as questões raciais dentro das empresas? Temos ações efetivas? Agora a gente não fala mais só de diversidade e inclusão, a gente ampliou isso para o tema de ESG, né, colocando uhum. social como um compromisso ao lado do ambiente, ao lado de uma gestão, né, com transparência. Você acha que avançamos? Você acha que esse tempo que a gente viveu de um governo retrógrado nessa pauta atrapalhou o caminho? Me conta um pouco como é que você está vendo o cenário atual, Grazi. Tá, eu acho que a gente começou essa conversa muito num lugar de um tema apartado, assim, né, numa responsabilidade social, uma área específica, quando sobrar tempo, quando sobrar orçamento, pessoas já convertidas e apaixonadas por essas temáticas que se envolviam, Os então eu grupos vejo uma onda é, eu vejo os uma grupos de onda assim, né, já tinham pessoas muito apaixonadas pelo tema, seja pelas suas próprias vivências, né, por querer melhorar o espaço para elas mesmas, seja por uma conscientização social mais ampla, assim, uma noção, vou chamar de noção, de vida mais estendida. Depois eu vejo que veio uma onda ali, muito puxado pelos estudos da McKinsey e grandes consultorias, que usaram a taxonomia de negócios, ou seja, começaram a usar todos os entendimentos das principais alavancas de negócio e qual era o impacto da diversidade e da inclusão nessas alavancas. Então, a gente começa a ter ali, 2010, os relatórios, né, mostrando, investimentos em equidade de gênero, a gente tem aumento de lucratividade, investimento em equidade racial e étnica, isso aumenta ainda mais. Então, a gente começou a trabalhar de uma forma muito objetiva, trazendo muitos dados, mas ainda assim com muita dificuldade, todo mundo concordando que é importante, que queremos fazer, mas com muita dificuldade das coisas acontecerem de forma efetiva. Acho que tem uma janela também da pandemia e de vários fenômenos que aconteceram, então o movimento ali, depois do assassinato de George Floyd, então a gente tem um momento, uma janela de atenção coletiva
e que impulsionou compromissos públicos de grandes empresas, e esses compromissos, eles necessariamente precisavam ter coerência, cronograma, né, precisavam estar ali, ter orçamento, ter área dedicada, então a gente fez esse movimento. Então, tem uma pesquisa da Korn Ferry que fala que mais de 80% das empresas se movimentaram em prol da diversidade, equidade e inclusão nos últimos anos, só que menos de 14% delas consideraram que foram efetivas essas mudanças. Então, respondendo a sua pergunta, a gente avançou, né, porque deixou de ser um tema separado, que pouca gente conhecia, passou a fazer parte de uma agenda de negócio, mas aí a gente encontrou as primeiras barreiras, as primeiras dificuldades, porque em alguns casos tentaram usar a lógica lá, né, do que a Liliane, até aqui no Brasil, cunhou o termo diversity washing, né? Começamos a fazer coisas de uma apropriação de causas para ganhar prêmio, para sair na revista, sem consistência, né, sem profundidade. Então, várias das organizações viram que fizeram coisas equivocadas, e aí tiveram que dar 2 passinhos para trás, mas a gente também teve um acirramento dessa complexidade global, com guerras, então, um início de uma recessão, e em momentos de crise, são exatamente essas ações que desaceleram, né? Em momentos de crise, a gente tem o risco da gente não ter avançado antes, é da gente retroceder. Então, a gente viu ali nos primeiros anos de pandemia também um retrocesso, a gente teve um retrocesso de participação das mulheres no mercado formal de trabalho, né? Agora, com os layoffs de tecnologia, mulheres e pessoas negras foram os grupos mais afetados durante esses processos, esses cortes. Então, a gente está nessa, a gente dá 2 passinhos, volta 4, último governo, né, dificultou muito, a gente retroagiu muito em várias questões, coisas que a gente já acreditava que a gente já estava, aumentando a maturidade para a gente poder discutir, aí lá vai a gente ter que voltar, assim, e ainda estamos falando o óbvio e lutando pelo mínimo. Então, a gente está nesse momento de tensionamento, e SG, apesar, né, de ter ganhado uma notoriedade maior agora, muito também em função do que o mercado financeiro, né, do que esses movimentos com a B3, com investidores, mas é um termo que foi criado, essa sopa de letrinhas, lá o que a gente está falando de 2013, 2015, que já era um entendimento de que quem se importa lucra, né, que já é uma conversa de uma agenda de negócio, ou seja, além de ser o certo a se fazer, é também a coisa mais inteligente a se fazer numa perspectiva de que não é uma discussão mais sobre quantas pessoas estão ali, as pessoas que são diferentes, é uma conversa sobre longevidade de negócios. Então, para entender de diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando o quê? A gente está falando sobre futuro. Ou seja, se ter talentos é importante, mais 70% das pessoas querem trabalhar em empresas mais diversas. Ter consumidores, clientes é importante, mais de 75%, quase 80% das pessoas consumidoras no Brasil já declararam que querem consumir produtos e serviços em que elas se veem mais representadas, né, que tem esse acesso todo. Reputação e marca é importante, hoje às vezes é o ativo mais valioso de que uma organização. A gente sabe que uma foto pode causar em termos de crise de imagem, que uma declaração, né, de uma liderança mal preparada para esse tema. Então, pensar não é um tema à parte, é um motor de transformação, mas é também a única forma da gente garantir longevidade para os nossos negócios. E aí envolve o ambiental, junto com o social e toda essa parte de governança. Que amplia a preocupação e o papel da organização, né? Eu acho que está um pouco associado ao papel das organizações dentro da estrutura de sociedade, o que, de alguma forma, quer propor ou quer provocar a instalação de um novo modelo de capitalismo. Você acredita nessa possibilidade como uma possibilidade futura, Grazi? Eita, essa é uma conversa, né, a turma fala do capitalismo consciente, outra coisa e tal, mas é complexo, porque as desigualdades estão na raiz desse modelo econômico que a gente tem. Então, está no cerne, ele existe a partir
das desigualdades se alimenta desse processo. Então, essa é uma conversa bem mais complexa, mas dentro desse momento que a gente está, alguns ajustes de rota são fundamentais, ou a gente não tem perspectiva de continuidade. Então, estamos avançando aí nas questões tecnológicas, mas não tem computador que dê conta de um mundo hiperaquecido, não vai existir, né? Então, a gente está nessa encruzilhada histórica. Tem alguém que é frágil à temperatura, são as máquinas. Pois é, assim, a gente está numa encruzilhada histórica que nos chama, é um chamado urgente para que a gente entenda. Então, assim, desde sempre, as empresas assinam um contrato social, que tem previsão na Constituição do papel fundamental das empresas de redução das desigualdades, de em prol da justiça social. Isso é um dever constitucional. Mas por muito tempo a gente ficou repetindo aquela máxima que a única, o que importa é só dar lucro a qualquer preço, né? A gente não tem essa visão, e aí a visão foi ficando cada vez mais encurtada, a visão de quarters, assim, de trimestres, a gente vendo resultado a partir dessa lógica do mercado financeiro, que é a cada 3 meses, e a dificuldade de se ter essa visão alongada. E não dá para você pensar em impacto se você não pensar nessa perspectiva alongada, ou seja, tem um provérbio africano que diz que quem planta uma árvore não viveu em vão, ou seja, mesmo que você não vá usufruir dessa sombra, ou que as pessoas diretamente ligadas a você não vão usufruir, mas você está pensando numa sombra que vai ficar, né, independente de quem vai usufruir. Então, tem sido cada vez mais desafiador para que as lideranças de grandes organizações construam perspectiva que vão para além delas mesmas e para além dessa visão encurtada de tempo. Então, pensar, por exemplo, na questão racial, eu não posso pensar de hoje para daqui a 3 meses, é só trazer pessoas negras e amanhã isso vai aumentar 35% a lucratividade, como mostra, né, esses É um resultados, fenômeno mais complexo, né? porque o time homogêneo, aí você vai explicar melhor do que qualquer pessoa, um time homogêneo é uma câmera de eco, você consegue começar a performar muito mais rápido, porque você não tem Sim. tensionamento, é você com você mesmo tomando as decisões praticamente, né? E tem um resultado máximo, ele tem um teto, esse time homogêneo, ele tem um teto. É, Mas se você está é, analisando a curto prazo, esse teto não te atrapalha, né? e Porque você vai conseguir. na verdade, ele vira um facilitador, então fala, ai, não vamos mexer com esse negócio das políticas de inclusão, não, porque a gente precisa entregar rápido, e Exato. precisamos contratar rápido, precisa fazer tudo muito rápido. Só que no médio e no longo prazo, você tem os times mais diversos performando mais, melhor, mas você precisa cruzar esse espaço do tensionamento. E a origem das empresas, tal qual a gente conhece hoje, é uma redução dos tensionamentos, é tudo muito para convergência, né? A gente precisa padronizar para convergir e reduzir esses tensionamentos para a gente escalar. Isso não deu Não vai errado, assim, é, a gente precisa reconhecer que deu errado, né, tanto é que boa parte dos o mais problemas que a rápido gente possível para mudar o rumo, né? é assumir que a gente tem um problema. Esse problema não diz respeito aos grupos subrepresentados. Isso é um problema de gestão, é um problema Sim. de modelo, é um problema de design. Por design, a gente desenhou contextos menos produtivos, menos eficientes, né, e que não dão conta da complexidade dos problemas que a gente tem. Então, a Perfeito. gente precisa reconhecer, fazer ações efetivas com intencionalidade, não parar de achar que, e aí a neurociência ajuda, né, porque o pessoal fala: "Ah, a gente não contrata, não vê cor, não vê gênero, não sei o quê, a gente contrata todo mundo, pela tal da competência", aí a gente vai estudando, vai entendendo o que é isso, né, com uma pergunta isso cai por terra, essas noções, né, de para quem é direcionado afeto, quem a gente considera como bom, como melhor, né, e isso tudo faz parte dessa construção histórica que a gente tem, mas também
é estruturante da forma como a gente pensa e percebe o mundo, né. Acho que foi você mesmo em uma das aulas que falava que a gente não vê o mundo como ele é, mas como a gente é, né, então, a gente foi construindo ilusões, essas nossas ilusões ilusão de neutralidade, ilusão de universalidade, É, e isso tem se sido você barreiras difíceis. você se considera neutro, você não precisa fazer nada em relação ao problema, né. Você só precisa começar a fazer quando você reconhece que o problema existe, então é mais fácil lidar com isso numa perspectiva de negação. Grazi, eu queria terminar trazendo um tema que eu sei que é um tema do seu coração, porque você tem uma ação muito importante no ambiente corporativo, hoje você tem uma posição muito importante na promoção da inclusão de mulheres negras na tecnologia, você tem feito um trabalho muito bonito, né, na ThoughtWorks em relação a isso, mas eu sei que você tem um projeto, que é o projeto lá do Morro do Papagaio, que é a ONG que prepara, né, alunos em condição de vulnerabilidade para ingresso em faculdades públicas ou bolsas, fala um pouquinho desse projeto que eu sei que você gosta dele, qual é o por que essa ação tem um resultado que também vai impactar lá no ambiente do trabalho, né. Como é que você vê a É, conexão a longo prazo disso? o Voo Papagaio é um projeto que se conecta com a minha própria história, né, é entender que, por ser a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade, foi muito difícil, né, conseguir me imaginar ali dentro, e foi entrando na universidade que minha vida mudou e mudou a geração seguinte também, a partir desse acesso. No Brasil, ainda, ter acesso ao ensino superior, que a gente está falando de 16% da população, ainda é um dos poucos recursos que a gente tem para poder acessar alguns espaços, né. Como o elevador social do Brasil está parado desde a década de 80, a gente chama de elevador social quebrado, não tem mobilidade social desde esse período, a gente tem um caso isolado, tem outro. O Voa Papagaio, ele vem da perspectiva de imaginar um Brasil bonito, assim, e esse Brasil bonito é que a gente traz, né, quem está nas margens para esse centro das decisões, e aí eu gosto de histórias, né, uma boa mineira gosta de contar as histórias, porque o projeto é lindo, é para ampliar a participação da juventude periférica nas universidades, mas a gente tem uma história do Júlio Fessor, que foi o nosso anfitrião no Morro do Papagaio, e ficou em privação de liberdade durante um bom tempo, e quando começou no cursinho, ele não tinha ainda nem o ensino médio. E a gente vê como que os sonhos são encurtados dentro desses territórios, né, que é essa coisa de não é para mim, eu não sou boa o suficiente para estar ali, mas Júlio foi fazendo, né, foi fazendo o Enseja, passou, aí fez o preparatório do pré-ENEM, passou, entrou na UFMG, na verdade ele passou em mais outras universidades, ele pôde escolher, entrou na UFMG, uma das melhores universidades do país, e agora acabei de encontrar com ele ontem, inclusive, ele foi chamado pelo professor para dar aula, porque ele já chegou sabendo muito, ele está fazendo serviço social e as vivências dele na favela, com os grupos também, traz para ele um repertório que nem ele se dava conta de quão valioso e rico é esse repertório. Então, ele já está mudando a universidade, né? Ele lá dentro, ele já está mudando a perspectiva da universidade. Então, é para que histórias como a do Júlio aconteçam, para que histórias como a minha sejam possíveis, que o Voa Papagaio e todos os cursinhos populares existem, assim, para que a gente deixe de desperdiçar talento. Aí eu vou falar da perspectiva corporativa. A gente desperdiça uma quantidade gigantesca de talentos. Depois a gente fica aí com várias vagas abertas durante muito tempo, sem conseguir, porque todos os dias a gente desperdiça gente muito potente, gente que sabe muito e que vem com civiliração, vem com capacidade de resolver problemas, com lógicas de solidariedade, colaboração, super importante para o ambiente de trabalho, mas que são desenvolvidas lá nas periferias, e a gente abre mão desse conhecimento. Eu participo também, junto com a CUFA, da Expo Favela, né, rodei, já fiz 9 esse ano, e participo das bancas dos empreendedores de base favelada, que são empreendedores, não são empreendedores que estão jogando beach tênis, tendo uma ideia de um aplicativo para ficarem mais milionários, não. São pessoas que estão encarando problemas ali, ó, bem de perto, criando soluções para resolver esses problemas,
mas não tem financiamento, não tem o capital social para ligar para o amigo do pai e pedir um investimento, não tem no seu WhatsApp pessoas ali que podem ser investidores anjos. Então, a gente perde soluções incríveis exatamente por conta desses preconceitos, dessas discriminações que a gente criou. Então, assim, estar no ambiente corporativo, mas ser esse ser de fronteira, que também está nessa fronteira das margens, entendendo que aqui a gente tem muita potência, e tentar criar pontes, projetos que ampliem o acesso, né? A gente já tem estudantes do Morro do Papagaio se formando agora em tecnologia, né, que vão poder acessar as oportunidades não só da TW, mas de todas as empresas de tecnologia, construir tecnologia com esse olhar de resolver problemas, né, do país, assim, e construir prosperidade para o país. E o Brasil vai ser tão potente quanto a capacidade que a gente tem de trazer mais pessoas para todos os espaços, no final das contas, né? Grazi do céu, você sabe que você já está convidadíssima para o nosso podcast Nada Trivial, que estreia em breve, Olha porque a isso. gente vai conversar 10 horas, né? Para as pessoas começarem Vamos. a ver o tamanho da contribuição que você faz em todos os lugares que você habita. Eu tive recentemente um orgulho incrível de estar assistindo uma palestra num evento, e a palestrante também, obviamente, uma mulher negra muito poderosa, estava lá falando de Grazi Mendes, usando citação de Grazi Mendes. Então, mostra o tamanho do impacto e da interferência que você causa nos lugares que você atravessa, e que, fora isso, com toda essa sua afetividade, com todo esse seu capricho nas relações humanas, que me fazem ser uma grande admiradora sua, do seu trabalho, e que, né, me coloca nesse lugar aqui sempre de estar te observando, quero ficar perto, quero sempre saber o que você está aprontando, que eu aprendo muito com você. Eu tenho certeza que todo mundo do Nada Trivial agora está absolutamente arriado, né? Quem não te conhecia agora está arriadinho, totalmente apaixonado, vai te acompanhar, vai te seguir por aí. A Grazi produz bastante coisa, é uma grande palestrante, tem um impacto muito grande dos eventos onde ela participa. Eu já tive a oportunidade de ver ela em ação, já dei aula junto com ela em cursos. Então, é de experiência, não é nada da boca para fora, não. Eu sei o que a Grazi faz e a gente só tem a agradecer, porque todos nós precisamos de gente que esteja ativamente fazendo a diferença nesse tema, porque é uma solução que todos nós precisamos. Se num dado momento a gente entendeu que a gente estava negligenciando o talento do feminino, né? Simplesmente por não permitir que as mulheres ocupassem seus espaços no ambiente de trabalho, e que isso, obviamente, perdia potencial de país. O que a gente vai dizer a respeito de toda uma população, que é a maioria do país, que está deixando de entregar sua maior qualidade para a construção dessa nação, porque os espaços parecem não estar preparados para receber esses talentos, né? Então, é uma ação que tem em mim, você sabe, uma entusiasta, uma ativista ferrenha. Durante o mês de novembro, eu vou fazer aqui do Nada Trivial um palco para essas discussões, faço questão e de usar esse e qualquer outro espaço que eu tenha para poder discutir isso. Conto com os seus ensinamentos, que me fazem, obviamente, ser uma pessoa melhor nesse tema, Grazi. Muito obrigada por você ter vindo, e a gente espera que você volte muitas vezes aqui para poder contribuir com esse público que me acompanha por aqui. Obrigada, minha irmã. Você foi muito generosa comigo, e o que eu posso dizer é que é tudo recíproco, em verdade, em amor, em afeto, e também te parabenizar por ser ponte, né, por abrir os espaços, abrir os caminhos. Onde você vai, você dá um jeito de levar mais gente, e isso é muito potente, isso é muito bonito. Eu tenho certeza, assim, que isso só amplia, né, a possibilidade da gente fazer essas trocas, de aprender umas com as outras. Eu sempre aprendo muito contigo também, e quero deixar aqui um beijo. Eu sei que você tem seus seguidores, seus fãs, essa turma que te acompanha em tudo que você faz, e eu sou uma delas também, e poder estar aqui hoje nessa troca, sinto muito feliz, muito contente. Tomara que a gente, ao longo desse mês aí, amplie cada vez mais essas conversas, para que um dia a gente nem precise mais falar sobre isso, né? Para que a gente possa, enfim, coexistir nessa belezura, né, da gente poder ser aquilo que a gente quiser ser, poder vir com todas as nossas potências, com todas as nossas identidades, bem na linha do como é que a gente pode ser socialmente iguais,
humanamente diferentes, mas totalmente livres. Muito bom, muito obrigada. E eu quero você aqui para outros temas também, viu, porque você fala bem Ah, sobre coisas incríveis em tecnologia, em potência de futuro, então a gente vai ter oportunidade de trazer você mais vezes para poder beber aí dessa sua sabedoria e da forma como você vem transitando de forma tão própria e tão responsável nos espaços que você habita, viu, minha irmã. Um beijo grande obrigada. para você, obrigada Depois por vem comer pão de queijo aqui comigo, com um cafezinho, que os papos ficam melhor ainda. pessoal, não esquece de seguir a Grazi nas redes sociais. Como é que é o teu arroba? É Grazi Mendes com um pontinho no Grazi meio, não é? Mendes. Grazi Mendes, isso. Muito bom, meu amor. Muito obrigada, viu? Um beijo grande. Obrigada a você. Beijo. Pessoal, foi isso, ó. Grazi Mendes aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e eu vou trazê-la de volta no podcast. Podem ter certeza que a gente vai ter mais oportunidades de ver essa linha de raciocínio que realmente abre a nossa capacidade de compreensão sobre o tema. É isso. Se fosse trivial, não ia até aqui, porque não ia ter a menor graça, mas a gente continua endereçando esses problemas e tentando dar nossa contribuição. Grande abraço e até o próximo.